Olá, meus amores, meus queridos amigos, bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus. Estamos aqui hoje no nosso encontro de luz, no nosso encontro de perguntas e respostas espíritas. E hoje é um dia especial, é um dia muito especial, porque nós temos um grande convidado, uma grande convidada, e você com certeza vai gostar muito. Você quer saber o que nós vamos conversar, o que nós vamos refletir no dia de hoje? Eu já conto para você, depois da nossa vinheta. Meus queridos amigos, hoje nós estamos juntos para conversar exatamente sobre as cartas do Espírito Marta. Vocês pediram tanto para que nós pudéssemos trazer esse tema? Pois muito bem, hoje é o grande dia. E para conversar conosco sobre as cartas do Espírito Marta, nós trazemos o médium Marcel Mariano. Marcel, vem para cá conosco, por favor. Boa noite, Marcel. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro de luz. Oi, Evelyn. Muito obrigada pelo honroso convite. Saudações baianas com sabor de acarajé e Coca-Cola. E daqui desse calor imenso, saudamos os companheiros aí de Manaus, de todo o Amazonas e os internautas que vão nos acompanhar. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada também. O Marcel vai ter a oportunidade de conversar conosco, falar um pouquinho da trajetória dele também dentro da doutrina, mas nós sabemos que ele é trabalhador da Federação Espírita do Estado da Bahia e também do Centro Espírita Caminho da Redenção. Marcel, vamos então fazer uma prece para iniciarmos as nossas reflexões, o nosso encontro de hoje. Depois vamos ter a oportunidade ainda de recebermos o caloroso abraço de todos aqueles que estão aqui conosco. Então vamos fazer a nossa prece? Vamos lá? Elevando os nossos pensamentos ao Mestre querido, vamos agradecer por mais este dia, pela oportunidade, Senhor, de estarmos contigo, refletindo sobre o teu evangelho, sobre a tua mensagem de amor e de paz, para que a humanidade, Senhor, tenha a oportunidade de despertar do seu sono, um sono que ainda nos afasta do real e verdadeiro caminho que devemos trilhar, que é o caminho do amor e o caminho da caridade. Que hoje, Mestre, ao refletir sobre as mensagens trazidas pelo Espírito Marta, que tão lindamente toca os nossos corações e nos traz belíssimas reflexões, todos nós possamos repensar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a forma pela qual, Senhor, estamos nos conduzindo na vida atual. Que possamos, Mestre, contar com a tua colaboração, com a tua ajuda e com o teu amparo, não apenas na noite de hoje, mas em todos os momentos de nossas vidas. Abraça-nos, derrama sobre nós as tuas bênçãos de amor e de paz e fica sempre conosco, Mestre. É o que te pedimos. Que assim seja. Então vamos, meus queridos amigos, vamos receber um pouquinho o caloroso abraço, caloroso boa noite de todos vocês. Quem é que já está aqui conosco? Vamos ver? O Jorge Luiz diz, boa noite, Evelyn, e a todos os participantes. Mais uma noite de luz e de aprendizado.
Que assim seja, Jorge, muito obrigado pela sua presença. Márcio Rufino, boa noite, professora Evelyn, mais uma segunda do Encontro de Luz. Que a divina e espiritual, que a luz, encontro de luz, que a divina espírito e a espiritualidade nos abençoe, nos iluminando sempre. E principalmente a você que é tão dedicado ao seu público. Gratidão sempre. Márcio, gratidão pelo seu carinho, meu anjo. Muito obrigada pela sua presença. Sandrinha, boa noite, professora Evelyn, boa noite, Marcel Mariano. Encontro de luz especial nesta segunda-feira abençoada. Os nossos corações ficam felizes e emocionados. Grande abraço. Ela fala de Foz do Iguaçu, Paraná. Sandra, muito obrigada. Eu e Marcel agradecemos com certeza. Pedro, boa noite, professora Evelyn, toda a família do Encontro de Luz. Que Deus abençoe a todos nós e tenhamos um excelente aprendizado hoje. Muito feliz por estudar com você mais uma vez, Ive. Gratidão. Muito obrigada, Pedro, também pelo seu carinho, pela sua presença. Flávia, boa noite, querida professora e irmãos. Noite abençoada para nós. Flavinha fala do Rio de Janeiro. Obrigada, Flávia, também pela sua presença. Sônia Novaes, aqui na expectativa de ouvir Marcel Mariano nos falar de sua abençoada benfeitora. Tenha certeza, Sônia, que a expectativa é de todos nós. Muito obrigada, Marcel, mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Ticiana, boa noite, Marcel Mariano. Que felicidade poder saber mais da benfeitora Marta, que tanto nos ajuda com mensagens iluminativas todos os dias. E como nos ilumina, nos ajuda, nos ampara e nos traz belíssimas reflexões. Então vamos, meus queridos amigos, Marcel, vamos começar efetivamente o nosso encontro de hoje. Marcel, antes de nós falarmos um pouquinho sobre o espírito Marta, sobre a sua relação com ela, eu gostaria, meu amigo, que você pudesse falar um pouquinho de você, da sua trajetória dentro da doutrina, como você chegou na doutrina, enfim, que você pudesse falar um pouquinho de você para aqueles que eventualmente ainda não conhecem. Fique à vontade. Muito obrigado, Evelyn. Muito obrigado a todos os amigos internautas que se nos manifestam ondas de carinho, de ternura e de incentivo. Ontem, domingo, dia 13 de novembro, a minha memória voltou ao passado. E precisamente há 41 anos, então jovem, com 17 anos de idade, eu adentrava-me numa reunião doutrinária para substituir o orador da noite que não pudera comparecer. Foi a minha primeira palestra. E exatamente ontem, 41 anos depois, eu senti o peso da responsabilidade de 4 décadas e um ano de levar a mensagem espírita a todos os recantos e lugares onde somos convidados. Já são 17 países da Europa, os Estados Unidos e quase todos os estados brasileiros, menos alguns do norte, como o Acre, o Amapá e Roraima, onde ainda não estivemos. Todos os outros já percorremos desde a capital até cidades do interior. Nessas 4 décadas, levando a mensagem através de exposições, seminários, participações em semanas espíritas, congressos e jornadas. Desde muito cedo, se me provocou a vida a atividade mediúnica. E até onde a minha memória vai, nós contávamos entre 4 e 5 anos de idade, quando os primeiros fenômenos se deram dentro de casa. Eu nada entendia e minha mãe, muito católica, muito menos. Então atravessei uma fase infantil bastante tormentosa, com aparições de vultos e de entidades que se me apresentavam grotescas, disformes na face, o que me fazia soltar grandes gritos de medo dentro de casa,
e correr para o quarto de minha mãe e de meu pai, onde encontrava refúgio para passar a noite. Até que fui me acostumando, e minha mãe foi, com a sua generosidade ilimitada, minha maior psicóloga, minha maior educadora nesta existência, ela foi então me ajudando muito com a sua compreensão a entender o fenômeno que acontecia comigo. Aos 16 anos de idade, um venerando tio, que fez agora 18 anos de desencarnado, Carlito Pinto Brito, colocou-me nas mãos o abençoado manancial básico da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. O li no misto dicotômico. Por um lado, tudo quanto estava lendo me parecia novo, uma novidade surpreendente. Por outro lado, parecia que eu já conhecia aquele livro de algum lugar. Alguns pontos não me traziam novidade, como se eu já soubesse antecipadamente a pergunta e igualmente a resposta. Foi daí em diante que, manuseando este livro, primeiro com leitura e depois com estudos que se prolongam até a presente data, porque livro espírita não se lê, livro espírita se estuda. Eu tenho pesquisado sucessivas vezes, voltado a ele sempre nos momentos de inquietação, e encontro ali as magnas respostas das venerandas entidades para equacionar os problemas e os enigmas do destino e da dor, igualmente do ser deambulando na Terra. Portanto, atingi ontem 41 anos de mediunidade ininterrupta, e o espírito Marta me surge aproximadamente há 38 anos atrás, e passou a coordenar todas as minhas atividades doutrinárias, mediúnicas, interferindo até mesmo nos convites que recebo àqueles que devo ou não aceitar. Ela os avaliza ou não, os recomenda segundo a palavra dela, e eu acato conforme ela orienta. E aos poucos foi se desvelando, mostrando os nossos encontros de existências passadas, sendo hoje uma verdadeira mãe espiritual que me tutela, que me orienta e que me corrige as imperfeições. Motivo, pois, deste encontro nosso. Há cerca de 15 anos atrás, acolhi um convite do professor Divaldo Pereira Franco, um verdadeiro pai espiritual para mim, e transferir-me para as atividades do Centro Espírita Caminho da Redenção, Mansão do Caminho, onde me encontro atuando e trabalhando até hoje, auxiliando com as minhas parcas possibilidades a tarefa daquela imensa instituição que tem 31 prédios, 85 mil metros quadrados e atende diariamente 6 mil pessoas. Então é uma verdadeira cidade dentro de outra cidade, onde tudo é de graça para auxiliar as pessoas a encontrarem a dignidade perdida e recuperarem a autoestima. Ali estou situado por misericórdia de Deus, sendo que Joana de Andes passou também a ser a minha segunda mãe espiritual, muito me auxiliando via Divaldo Franco a encontrar caminhos onde o mundo não tem estradas. E por isso, de maneira muito singela, a minha descolorida personalidade se encontra aqui hoje, atendendo o convite, a invitação de Evelyn Freire, a fim de que possamos, nos próximos minutos, fazer reflexões sobre este material que ela vem enviando do mundo espiritual todas as manhãs, menos os dias de sábado, de modo a que cada página seja sempre uma diretriz, um refrigério, apontando caminhos novos e rumos libertadores para os que desejam encontrar a felicidade. Muito obrigada. Já estamos aqui emocionados, Marcel, com a sua trajetória. Imaginamos o fim do nosso encontro. Com certeza, todos os nossos corações estarão profundamente tocados pelas suas palavras e também pelo Espírito Marta. Mais uma vez, muito obrigada. Vamos então iniciar com as nossas perguntas. Nossa primeira perguntinha. Poderia nos falar sobre o Espírito Marta? Ela
é o seu espírito protetor, o seu anjo da guarda, como nós conhecemos também dentro de outras religiões? Quando comecei as minhas atividades numa casa espírita, Centro Espírita João Moreira Rego, na cidade de Juazeiro, que é extremo norte da Bahia, terra natal de Ivete Sangalo, só para situar que ela também é filha da terra, eu fui colega da irmã dela na faculdade de Direito, Mônica Sangalo. Então, quando me iniciei numa casa espírita, a primeira entidade que se me apresentou à percepção psíquica foi uma entidade masculina, que deu o nome de Henrique de Luna. E durante mais ou menos 3 anos, o nobre espírito Henrique de Luna dirigiu as minhas atividades doutrinárias e mediúnicas. Ele é muito austero, muito sério e coordenava de maneira muito disciplinada, como se fosse quase um militar. Isso me ajudou muito a corrigir vícios, defeitos próprios da juventude daqueles anos, 1980, 1981 até 83. Em 1983, no mês de março, na última segunda-feira do mês, eu me encontrava pela manhã muito cedo, às 5 da manhã, em um exercício de psicografia. Quando ele adentrou-se o ambiente do meu quarto com este espírito, que está aqui ao fundo no retrato, que é um grafite pintado por uma notável artista plástica de Salvador. Então ele entrou com esse espírito que eu não conhecia, mas eu senti uma simpatia imensa pelos olhos desta mulher. E ele então me disse aos ouvidos: eu agora me afasto, meu filho, e essa companhia feminina, a que se chamamos Marta, ficará contigo até a tua desencarnação. Então ela tomou o meu braço e escreveu uma trovinha. Na segunda-feira seguinte ela voltou, agora sozinha, e escreveu uma história, depois um poema, e daí em diante nunca mais ela se apartou de meu coração, me ensinando até hoje a cultivar a mensagem de Jesus na alma e me orientando para a libertação de todas as mazelas que ainda ensombram o meu passado em direção ao futuro de luz que aspiro. Muito obrigada, Marcel, pelas suas colocações. Então, realmente, nós tivemos a oportunidade de perceber que Marta já está com você há bastante tempo, caminhando junto e lhe direcionando, como você muito bem colocou, durante o seu trabalho dentro da doutrina, dando a sua contribuição, dando a contribuição dela também para todos nós. Muito obrigada. Quando e como iniciaram as mensagens do Espírito Marta? Parece que o Marcel já, nas suas colocações anteriores, já teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Mas eu pergunto, as mensagens que atualmente você recebe, Marcel, e que nós temos a oportunidade, inclusive, de divulgar e trazer aqui dentro do nosso Centro Espírita Casa de Jesus, exatamente quando que essas mensagens começaram a ser trazidas? Imagino que ela sempre esteve com você durante muito tempo, mas essas mensagens atuais, elas devem ter começado numa determinada época. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, por favor? Perfeitamente. Ela sempre psicografou por nosso intermédio desde o ano de 1983. Então, o ano que vem completa exatamente 40 anos que ela escreve por meu intermédio. Quando ela se aproxima, o psiquismo dela me causa uma profunda alegria. Esse é o sintoma básico dela. Ela me dá uma euforia, uma alegria, que eu fico num estado de quase êxtase. Ao contrário do Dr. Henrique de Luna, que quando se aproxima me dá taquicardia. E ele mexe muito com o meu cérebro. Ele convulsiona meu cérebro, como que extraindo todos os elementos mnemônicos e culturais e intelectuais que eu tenho, manipulando como se eu fosse um teclado. E ele, com os dedos muito rápidos, escreve nesse teclado. Já Marta mexe com o coração, ela mexe com o sentimento. Ela é poesia, ela é toda alegria, ela é toda poética. Então, elas são sensações diferentes de um espírito e de outro. Então, eu tenho aqui guardado uma pasta com aproximadamente 350 mensagens dela para posterior publicação, sendo que hoje
O total dela já ultrapassa 2.000 páginas, pelo que aproximadamente nós teríamos aí 20 livros de 100 páginas, ou teríamos 10 livros de 200 páginas. E muitas ela doou, porque ela escreveu também músicas, letra e melodia, que dei a alguns cantores e a grupos de música espírita espalhados pelo Brasil, como um de Araripina, em Pernambuco. Ofertei também ao cantor Jorge Fernando, da cidade de Porto Seguro. Algumas ele recebeu letra e música, eu recebi, entreguei a ele, e outras eu recebi a letra. E ele, sob inspiração de Marta, fez a melodia. E outros grupos pelo Brasil. Então, há páginas que eu não tenho mais catalogadas, porque ela mandou dar a terceiros. Então, em 2019, no mês de abril, exatamente no dia 29, um dos últimos dias do mês, eis que ela me surge aqui no apartamento e me diz que pretende desenvolver um projeto de escrever mensagens bem cedo. E eu perguntei a ela, o que a senhora chama de bem cedo? Ela disse 4h30 da manhã. O senhor, a partir de amanhã, era dia 28, passe a acordar às 4h20 da manhã. Tome um copo de água bem gelada para acordar os órgãos internos a sair da modorra do sono. E eu chegarei às 5h20 para escrever. Mas será que vai ser psicografia? No dia seguinte eu estava aqui. Curiosamente, ela mudou todo o roteiro. Ela pediu o smartphone, aqui o mesmo aparelho que exibo. É esse o aparelho. Ela pediu o aparelho, tomou-me e, utilizando meus dedos, onde os dedos dela estavam como que magnetizados ali, enfronhados, ela digitou na tela do touchscreen a mensagem. E a mensagem foi enviada para um grupo pequeno de pessoas. O grupo gostou muito, adorou. No dia seguinte, ela escreveu outro tema, e assim foi sucessivamente escrevendo. As mensagens foram ganhando número no arquivo. Quando chegou na mensagem 53, eu recebi um alvitre de um amigo da cidade de São Luís do Maranhão, que é exímio conhecedor da língua portuguesa, de que as mensagens tinham pequenos erros de digitação. Uma palavra que devia ser singular estava no plural. Outra que devia estar no plural estava no singular. Uma palavra que devia ter C cedilha estava com o C comum. Portanto, ele pedia que eu tivesse o maior cuidado na publicação, na correção dessas mensagens. Foi quando eu aguardei ela me surgir e propus a ela: a senhora me permite passar agora a datar, colocar o local e a data das mensagens, seu nome embaixo, e uma numeração, mensagem 1, 2, 3, para a gente ter um controle? E ela me respondeu: se a você apraz, faça-o, porque eu desejo utilizar a linguagem da internet, que é uma linguagem muito desataviada, muito simples, onde algumas palavras foram reduzidas para facilitar o entendimento dos internautas da atualidade. Então, a partir das 54, ela me propôs o nome de um homem respeitável, um homem de uma densidade cultural extraordinária que ocupa um elevado cargo público na Justiça Federal. Então, eu fiz o convite a ele em nome dela para que ele passasse a ser o revisor. E ele de prontamente aceitou. E ele também passou a acordar comigo, cada um no seu bairro, na sua casa, moramos em bairros diferentes, ele também acorda mais ou menos no mesmo horário. E ele é a primeira pessoa que recebe, porque ela digita no WhatsApp dele. Então, a primeira cópia da mensagem, 54, foi para ele. Ele fez uma correção do português, escoimando dos erros e do meu problema de digitação, porque a mensagem é dela, mas a digitação passa pelo meu critério. E, de certa maneira, às vezes o corretor ortográfico do aparelho não ajuda. Tem dia que ele amanhece obsidiado e eu tenho que aplicar um passe no aparelho para ver se tira a obsessão. Que por mais que você insista numa palavra, sai outra, que faz parte do arquivo do aparelho. Aí você tem que domesticar o aparelho. Aí nós fomos entrando numa afinidade e hoje praticamente as mensagens saem sem erros de português, de pontuação e de acentuação. De modo que de 29 de abril de 2019 até a presente data, nós estamos com aproximadamente um acervo de 970 mensagens.
Ela me disse no início que iam ser 50. Quando eu completei as 50, ela disse que fomos para 100. Depois de 100, 200, 200, 300, de 300 foi para 500. E quando chegamos a 500, ela disse, iremos a 1000. Porque o espírito Marte está subordinado a uma entidade muito veneranda no mundo espiritual. É uma entidade da velha Grécia, de quem ela foi filha em épocas muito recuadas, mais de 2.500 anos atrás. E, nesse caso, ela recebeu permissão para continuar esse projeto. Portanto, são 1000 páginas, nós estamos a 970, faltam 30. E fazendo um cálculo, tirando os sábados que ainda me distanciam de hoje, segunda-feira, até o final deste ano, descobri que a mensagem número 1000 será ditada este ano no dia de Natal, domingo, dia 25 de dezembro, às 5h20 da manhã. Será a mensagem 1000 e possivelmente o final deste projeto, onde ela nunca repetiu em página alguma o mesmo assunto, o que eu acho fascinante. Com certeza, muito fascinante e que alegria ter a oportunidade de terminar, a princípio, essas 1000 mensagens exatamente no dia de Natal, onde festejamos o aniversário do nosso querido mestre. Realmente percebemos através de. Nós já tínhamos, pelas mensagens do Espírito Marta, Marcel, nós já temos ali a oportunidade de constatar a elevação do Espírito Marta, que realmente a forma como ela escreve, como você muito bem colocou, ela é melodiosa, ela é profunda, ela nos traz profundas reflexões acerca do nosso modo de ser e de agir. Então, nós já temos condições de, através das mensagens, realmente imaginar e perceber que ela também apresenta uma elevada evolução moral e espiritual. Mas nós temos mais uma perguntinha. Na mensagem, Marcel, do dia 11 de janeiro de 2022, Marta dá a entender que teria sido contemporânea de Jesus. Eu até vou ler, eu até separei 2 pedacinhos dessa mensagem onde nos dá a entender. Nós não sabemos se de fato é ou não, nós gostaríamos que você pudesse nos falar alguma coisa sobre isso. Nessa mensagem, tem 2 partes que nos chamam particularmente a atenção, que diz o seguinte, falando exatamente sobre Jesus. Seu poema de luz nos arrebatou e nos deixamos ficar em sua presença até seu martírio. E a segunda passagem que ela nos traz diz o seguinte: foi quando o ouvimos em meio à massa de povo, onde vagabundos e homens falidos, mulheres chorosas e crianças famintas se acotovelavam para ouvi-lo. Então, nós não sabemos aqui se isso foi uma mensagem no sentido desse o ouvimos ou nos arrebatou falando da humanidade como um todo, num aspecto geral, ou se isso poderia significar que, de fato, ela tivesse ali, naquele momento. Você poderia ou saberia nos dizer alguma coisa sobre isso? Ela tem sido muito discreta quanto às existências pregressas. Oportunamente, quando fiz a minha 4ª viagem para Portugal para realizar palestras em Foz da Figueira, Leiria e também Fátima, só não falei até hoje em Lisboa. Em Lisboa eu só desço no aeroporto e me desloco de imediato para o interior do país. O avião ainda estava pousando naquela manhã no aeroporto de Lisboa, quando ela no avião me disse, nós já moramos aqui. Por volta de 1475, meu filho, nós moramos numa rua da pequena Lisboa da época. Quando você tiver a oportunidade de fazer palestras aqui nesta capital lusitana, peça a seus anfitriões em um turno livre que lhe leve à rua tal, número tal. Me disse o nome da rua e o número. E lá você encontrará uma casa que hoje é um prédio público, mas ali foi a nossa residência naquele período. Nós morávamos aqui. Então, você entenderá melhor como nós estamos vinculados do passado até hoje.
Quanto à época de Jesus, ela nunca me revelou, até a presente data, se ela foi contemporânea do Mestre na Judéia, na Galiléia, em Cafarnaum ou em Nazaré. Muitas pessoas que a têm lido e a amam pelos seus escritos luminosos e profundamente poéticos, a têm como sendo a irmã de Maria e de Lázaro de Betânia, a uma personagem chamada Marta, ali. E também, recentemente, Manuel Filomeno de Miranda, ao escrever o seu último livro, né, No Rumo do Mundo de Regeneração, onde ele fala dos bastidores da Covid, curiosamente, em determinado momento, ele cita em alguns capítulos que, visitando uma instituição espírita, Miranda, em espírito, com sua equipe, ele foi recebido pela gentil Marta. E não há mais dados dessa personagem, nenhum. Só diz que é Marta, que era uma benfeitora, uma mentora de um grupo espírita no interior, provavelmente da Bahia, onde o grupo espiritual de Manuel Filomeno de Miranda ia para fazer um trabalho de aperfeiçoamento e de assistência a espíritas encarnados. Já me perguntaram também se aquela Marta seria ela, o que eu não posso responder afirmativa nem negativamente, porque ela não me confirmou. O próprio nome Marta é um pseudônimo. Eu não conheço o nome verdadeiro que ela teve em outras existências. Eu já tive acesso a saber 2 reencarnações minhas, uma na França, uma na Inglaterra, onde soube dos nomes que lá tive na ocasião, mas os dela não. O que sei é que nossas almas estão profundamente entrelaçadas. E nesse período em Portugal, ela foi minha mãe. Então, como mãe solteira, ela me criou com muita dificuldade. E nós trabalhávamos em um circo, onde ela era bailarina, atriz e cantora deste circo. E eu ajudava a montar o circo, porque, como se vê, eu não tenho talento desde aquela época. Muito obrigada, Marcel, pelas suas colocações, pela sua explanação. E imagino como deve ser bom, como deve ser agradável, como deve ser algo que lhe traz uma plena satisfação ter a oportunidade de estar ao lado dela novamente. Ela que foi sua mãe numa reencarnação pretérita e agora também lhe orienta, lhe ampara, lhe auxilia. Realmente isso é uma bênção. Mas nós sabemos que as bênçãos são dadas para quem merece. Temos mais alguma perguntinha para o Marcel? Marcel, Marta tem um estilo erudito, parecido com o do espírito Joana de Ângeles. Elas teriam estado juntas em alguma reencarnação ou mesmo na erraticidade? Não tenho dúvida nenhuma de afirmar que, atualmente, no plano espiritual, como nós trabalhamos na mesma instituição espírita, Caminho da Redenção, o espírito Marta é uma das filhas espirituais de Joana, que Joana de Ângeles tem mais de 100.000 filhos espirituais. Eles estão espalhados pelo mundo. São aqueles que chegaram perdidos, desorientados na mansão ao longo desses últimos 75 anos, e Divaldo e tio Nilson adotaram, porque tio Nilson fez muitas adoções, e Divaldo fez 682 adoções em cartório. Sem nunca ter tido um filho biológico, ele registrou 682 filhos adotivos. Então, muitos desses filhos até já desencarnaram, já voltaram ao mundo espiritual e já até reencarnaram novamente. Outros já estão em plena idade madura, porque Divaldo está com 95 anos de idade. Então, ela se encaixa bem no perfil da filha espiritual de Joana, que na mesma casa está sob a orientação desta benfeitora que o mundo passou a amar, já que Joana de Ângeles foi Clara de Assis e foi Joana de Cusa, do Evangelho, muito bem narrado por Humberto de Campos no livro Boa Nova, uma das mártires daquele Evangelho nascente. Então, esta mulher, que hoje é uma das instrutoras de Francisco de Assis na Terra, me refiro a Joana de Ângeles, ela coordena uma vasta colônia de trabalhadores sobre os céus de Salvador. Sobre os céus espirituais de Salvador, existe uma colônia espiritual que tem aproximadamente 1 milhão de habitantes.
E Joana de Ângeles é uma das diretoras dessa veneranda colônia espiritual. Então, Marta se encontra também a ela vinculada, porque na mesma casa as duas frequentemente confabulam. Conquanto Marta eu veja diariamente, porque moro sozinho e ela é minha companhia, que moram duas pessoas, uma nesse plano e outra desencarnada, eu e ela, a Joana de Ângeles nunca tive a oportunidade de ver o perispírito de Joana de Ângeles, porque a entidade é tão avançada que quando eu observo ao lado de Divaldo, ela é apenas um foco de luz azul debruado de branco. Isso para mim é Joana de Ângeles. Não consigo ver a forma feminina, porque Joana já não tem praticamente essas formas femininas. É um psiquismo, é um fascículo de luz que inspira multidões de trabalhadores no bem e através de seus secretários, seus servidores, ela distribui ordens de serviço para que atendamos aos filhos do Calvário. Então, a benfeitora tem trabalhado bastante nessa área junto com ela e, com certeza, talvez em existências transatas, as duas tenham convivido em mesmo países, em alguns lugares, porque eu já tive um desdobramento, me permita aqui contar, um desdobramento natural pelo sono, e fui levado a Stuttgart, na Alemanha. Me vi caminhando pelas ruas com Marta do lado. E ele me levou ao grupo espírita mantido na Alemanha por Maria Jequelé, uma brasileira, que 15 dias depois me receberia pessoalmente, porque eu estava de viagem marcada para 14 países da Europa. E iria fazer palestra no grupo espírita Allan Kardec de Stuttgart, dirigido por Maria Jequelé. Então eu fui 15 dias antes em desdobramento. E nós nos dirigimos ao grupo, eu reconheci o grupo, entrei, e Marta me disse, faça uma palestra, porque você vai falar aqui para o público alemão. Mas eu olhei para ela e disse, mas eu não sei falar alemão. Ela disse, eu sei que você não sabe. Você nunca teve reencarnação na Alemanha. Quem viveu na Alemanha fui eu. Então você vai fazer a palestra em português e eu vou traduzir para o alemão, para o público espiritual alemão, que desencarnado, na erraticidade ou em desdobramento, lhe ouvirá. Aí eu fiz a palestra. Eu notava que saía de mim as palavras em português e dentro do corpo de Marta elas se transformavam em verbetes em alemão. Eu não entendo nenhuma palavra de alemão. Aliás, não falo nenhum idioma. Só falo mal a língua portuguesa. Então, saiu a exposição, aí eu voltei. 15 dias depois eu estava caminhando pelas mesmas ruas que reconheci e entrando no mesmo grupo de Maria Jequelé, que fez a tradução da nossa palestra para o alemão. Uma excelente anfitriã e uma excepcional tradutora. Muito obrigada, Marcel. E que interessante essa passagem que você nos trouxe dessa estada na Alemanha durante seu desdobramento pelo sono. E que bom que você teve a oportunidade de, ao despertar, manter quase que na íntegra, pelo que eu posso perceber, a lembrança dessa vivência. Nós sabemos que muitas vezes nós vivenciamos, mas nem sempre temos a oportunidade ou a permissão de realmente de recordar dessas vivências. E você teve essa oportunidade de lembrar dessa passagem. Que bom, muito obrigada pelas suas colocações. Nós temos aqui também várias outras perguntas, já estou vendo aqui que os nossos participantes do chat também já trazem as suas perguntas. Vamos ver qual outro questionamento foi selecionado para você nesse momento. O Thomas Filho pergunta, teve alguma mensagem que lhe tocasse de maneira especial? Sim, eu destacaria que na psicografia dela, 2 mensagens me chamaram profundamente a atenção e até hoje me emocionam até as lágrimas. Num dia desses. Essa mensagem é título de um dos livros dela ainda a ser publicado. Porque eu me encontrava num ônibus, vindo do trabalho para o meu apartamento, onde morava em outro bairro de Salvador. E dentro do ônibus, olhando pela janela, os veículos passando muito velozes ao lado do coletivo, ela me ditou aos ouvidos a mensagem. Eu peguei um pedaço de papel, fiz um rascunho, e quando cheguei em casa, fui entrando, me sentando, entrei em transe de imediato, ela psicografou uma das mais belas e tocantes mensagens que eu já li em toda a minha vida.
num dia desses. Oportunamente, ela meditaria uma segunda, que ela intitulou O Bilhete de Deus. Mas é de uma beleza e de uma profundidade que nos convida. É como se Deus também resolvesse escrever um bilhete aos homens. E quando terminou a leitura do bilhete assinado por Deus, ela fecha mais ou menos assim: metade dos habitantes da terra disse que o bilhete era apócrifo, e a outra metade se disse analfabeta. Em qual metade você se encaixa? E ela encerra com uma interrogação. Mas eu achei aquilo tão tocante, mas ao mesmo tempo tão reflexivo. E quando eu fui a Portugal, numa das minhas viagens, não sei se é a segunda ou a terceira, ela me deu uma lição de confiança na divindade que eu nunca mais esqueci. E peço, data venha, permissão aqui para narrar sucintamente. Eu me encontrava no aeroporto de Salvador, prestes a entrar no voo da TAP, Transportes Aéreos de Portugal. Quando então resolvi comprar uma bala, um queimado, um bombom, como a gente gosta de dizer. E fui a uma lojinha próxima, comprei as balas, coloquei na boca e quando mordi, a bala era muito dura e quebrou o dente. Eu corri para o sanitário e vi aquele pedaço de dente quebrado. O dente praticamente quebrou toda a lateral. Me deu aquele calafrio e eu disse, meu Deus, o dente está quebrado, eu vou passar 22 dias na Europa. São 22 dias, eu vou percorrer 20 cidades, eu vou a 12 países. Se esse dente doeu, o que será de mim na Europa? Meu Deus, entrei em agonia. Então eu resolvi cancelar naquela terça-feira o meu voo, que era à noite, e embarcar na quarta-feira à noite. Para isso, eu deveria pagar uma multa à empresa aérea de $100 que eu tinha, que eu estava levando dólares e euros, além de reais. Então eu pagaria a multa e na quarta-feira de noite eu embarcava. Só que na quarta-feira de noite eu já tinha palestra marcada na Associação Espírita de Leiria, porque eu ia chegar na quarta-feira pela manhã. A viagem era de terça-noite para quarta de manhã. Eu estaria em Portugal bem cedo, em Lisboa. Então eu resolvi, quando eu peguei minha mala para sair do local de embarque, para ir embora, tomando esta atitude, ela me apareceu e me perguntou, o senhor vai para onde? Eu disse, eu vou embora porque meu dente quebrou. Ela me olhou daquele jeito materno, e quando ela está materna, ela me chama de meu filho, mas quando ela está austera, ela me chama de senhor. O senhor tem quantos dentes na boca? Eu digo 32. Quantos estão quebrados? Eu digo só um. Então tem 31. 31 estão inteiros. Está doendo? Não, senhora. Então não vejo motivo, meu filho, para que você renuncie à viagem. Mas ele pode vir a doer. Se doer, você terá analgésicos para tomar. Mas eu vou pagar a multa, meu filho. Eu sei que você tem $100 para pagar a multa. Eu só não sei como é que você vai pagar a decepção e o desencanto de quem vai lhe ouvir amanhã à noite em Leiria e que você está confirmada há mais de um ano. Para isso não há dinheiro que pague. Portanto, tenha confiança. Entre no avião, sente-se em silêncio e viaje em paz. Diante dessa admoestação muito fraterna, muito amorosa, eu entrei no avião e disse, seja o que Deus quiser. Viajei. Desembarquei em Lisboa, minha anfitriã, Dona Isabel Saraiva, uma grande dama do espiritismo em Portugal, foi me buscar. E 1h20 depois nós estávamos em Leiria. Eu me hospedei com ela e seu digno marido, Joaquim Saraiva, e quando foi de noite eu fui fazer a palestra. Fiz a palestra, nenhum problema. Na quinta-feira, eu tinha um seminário à noite só para 90 trabalhadores, só trabalhadores, que compareceram 90. Eu fiz a palestra e contei o episódio. Olha, eu estou aqui com um certo receio, que eu estou com o dente quebrado, não sei se ele vai doer nessa viagem, então tantos países, Portugal é o primeiro. Quando terminei a palestra, um homem notável, que se tornou um amigo do meu coração, Euvaldo Rigolon. Euvaldo subiu o palco e me olhou, me cumprimentou e disse, amanhã, sexta-feira, você vai fazer o quê? Eu disse, não tenho programação de manhã. Eu sou dentista. Nasci na cidade de Uberaba, em Minas Gerais. Conheci muito Chico Xavier pessoalmente. Já tem 30 anos que eu moro aqui em Portugal e tenho um consultório. Amanhã, se você não tem nada para fazer, eu vou mandar minha esposa, Adriana Rigolon,
buscá-la na casa de Dona Isabel e seu Joaquim, e por volta do meio-dia, quando eu tenho uma vaga entre 2 portugueses clientes, eu atenderei você para reconstruir o seu dente. Mas eu fiquei sem chão, como a misericórdia divina é surpreendente. No dia seguinte, eu estava visitando o Santuário de Fátima. Passei a manhã visitando o Santuário de Fátima como turista, para conhecer aquela obra admirável, a Gruta de Iria. Comprei umas lembranças para dar à minha irmã, que é católica, profundamente religiosa. E, a meio-dia, sentei na cadeira dele. Ele então me examinou, fez a reconstrução do dente, e quando terminou eu perguntei, mas Evaldo, quanto custa? Ele disse, absolutamente nada. Só o seu pagamento será almoçar comigo. E fui almoçar com ele. Ao final da tarde, voltando para a casa de Dona Isabel e seu Joaquim Saraiva, eu subi a imensa escada, fui para o primeiro andar, onde ficavam meus aposentos, e quando entrei no quarto e fechei a porta, Marta se apresentou nítida à minha frente e disse, meu filho, nunca mais descreia do poder de Deus. Quando Ele lhe dá uma tarefa, Ele lhe dá as condições de realizá-las. Você é muito frágil. Portanto, consolide a sua fé, que tudo que você fizer, Ele lhe dará as condições mínimas para realizar. Agora, vá se aprontar, porque daqui a pouco temos palestra outra vez. Era a noite da sexta-feira. Nunca mais esqueci esse chamamento que ela me fez. Portanto, eu nunca mais descri da misericórdia divina que sempre colocou pessoas muito nobres e gratas à minha frente para me suprir as dificuldades, as limitações que são inúmeras e me auxiliar a conduzir a tarefa que tenho tentado trazer até hoje, sem interferência do meu ego pernicioso. Muito obrigada, meu querido amigo, e tenha certeza que as palavras de Marta tocaram seu coração e tocaram também os nossos. Nós ainda nos percebemos muitas vezes deixando que os nossos temores, os nossos receios, muitas vezes os nossos interesses, os chamados do mundo, de alguma forma, nos afastem, temporariamente ou não, dos compromissos assumidos para com Jesus. E como muito bem colocado pelo Espírito Marta, quando somos convocados, convidados para uma tarefa, para um trabalho, Deus nos dá sempre a oportunidade para que possamos fazer o nosso melhor. Mas Ele também espera o nosso compromisso, a nossa entrega verdadeira e sincera, para que aquele trabalho possa ser realizado e possa, com certeza, levar a outros corações a palavra do Mestre. Então, muito obrigada pelo seu depoimento, com certeza tocou a todos nós. Temos mais uma pergunta, temos aqui o Ávio Novaes. Observei que em algumas mensagens, espíritos do quilate de Leon Denis escrevem em conjunto ou isoladamente com a irmã Marta. Você conseguiu perceber a presença dele ou ela funciona como intérprete? Normalmente, ela escreve a parte dela e o espírito também escreve a parte dele. O curioso é que no dia que ela veio com Leon Denis, eu percebi de maneira muito nítida, dentro daquele estilo das fotos, aquele homem de barba. Ele se apresentou, tomou meu braço e escreveu com muita independência o trecho, ou os trechos, os parágrafos, competia a ele. E o linguajar é bem próprio dele, bem diferente do dela. Ele é mais filosófico, ele é mais religioso, ele penetra certas camadas do pensamento que não é a praia onde ela normalmente navega nos seus conteúdos mais poéticos, direcionados ao coração. Ele escreve muitas vezes ao intelecto. E depois ele foi embora. E eu ouvi, em certo momento, eles conversando quem assina primeiro. E ele disse, as damas. Aí ela colocou o nome dela primeiro, depois o dele. Então, as poucas parcerias, eu fiquei deslumbrado com a presença desses vultos que absolutamente não evoquei e nem pensei, porque eu nunca sei o que ela vai escrever amanhã. Isso é curioso. Muita gente me pergunta, será que ela lhe diz antecipadamente? Nunca.
Muitas vezes, quando é de manhã cedo, às 4h30, 4h35, ela tem métodos diferentes para a comida. Tem dias que ela diz, ouça música clássica hoje. E eu coloco música clássica. Tem dia que ela diz, hoje não ouça música, leia. Leia Emmanuel, leia uma página de André Luiz, de Marco Prisco, de Amélia Rodrigues. Eu leio várias páginas para embaralhar minha cabeça. E ela poder encontrar um fio onde o meu animismo não interfira. E tem dias que ela me recomenda, nem ouça música, nem leia. Faça silêncio. Como é muito cedo e só há o ruído dos pássaros na janela, eu mergulho em um profundo silêncio, uma viagem interna. E dentro dessa viagem interna, em algum momento ela começa a ditar a página. Me tira do corpo e eu fico do lado da minha própria matéria orgânica, havendo manipular o meu dedo, digitando no touchscreen do smartphone, que já mostrei aqui, e ela com aquele dedinho, ela tem a mãozinha muito fria, aquele dedinho ela vai escrevendo e colocando. Vai saindo erros que ela não se preocupa, ela não volta para corrigir. Isso fica para a minha formatação e também material para o revisor, que dá o toque final, corrigindo as palavras, olhando os conteúdos, a lógica das conexões entre uma frase e outra para chegar. Muitas vezes ela fica e corrigimos a mensagem a três. Ela também faz uma correção rigorosa. De outras vezes ela vai embora, que é o normal. Ela termina de escrever, a tarefa está concluída. A gente apenas faz a moldura, a formatação. Não interfere no conteúdo. Então, de vez em quando, ela veio com entidades venerandas e fez escritos, mas nunca Joana. Notei isso. Joana de Anjos nunca veio e escreveu em parceria com ela. Foram outros espíritos que ela trouxe, como Apolônio de Tiana, como Tagore, Amélia Rodrigues, Mário Henrique de Luna, Dr. Elzio Ferreira de Souza, que foi um ilustre médium e procurador de justiça aqui de Salvador, um dos homens que tinha a maior cultura que eu já vi em toda a minha vida. Dr. Elzio era uma figura que se amava de imediato, tamanha a candura que evolava daquela alma sublime. E outros que ela vinha para escrever com enorme liberdade. O que para mim era um grande aprendizado, porque quando eu saio do transe e vou ler aquilo, eu fico impressionado de que não era aquilo que eu deitei ontem à noite pensando, nem muito menos aquilo que eu acordei na manhã seguinte raciocinando. E ela escreve exatamente o contrário, ou um assunto que foge literalmente do cotidiano. Mas ela escreve tão para o mundo atual que muita gente tem me perguntado se ela é encarnada, mora em Salvador e pega ônibus e metrô a cada manhã. Excelente essas considerações. Obrigada, muito obrigada, Marcel. Nós já estamos, meus queridos amigos, o tempo passa, e principalmente quando é um tempo tão bem aproveitado, onde nós temos tantas oportunidades para aprender. Eu peço para que nós possamos, nesse momento, pedir para o Marcel carinhosamente responder a nossa última pergunta, para que depois ele possa fazer as suas considerações finais. Como você se sente, Marcel, tendo a oportunidade de trazer à humanidade mensagens tão profundas e consoladoras? Eu me sinto como um lápis bem utilizado por uma benfeitora a que aprendi a amar enternecida e carinhosamente ao longo de 40 anos de vida. Ninguém convive com uma pessoa ao lado de 40 anos sem que aprenda um pouco dela, sem que deixe um pouco de você. E ela sempre amorosa, austera, disciplinada, mas terna, tem me ensinado muito a corrigir. Vez por outra, esta ou aquela página que ela publica de manhã cedo recebe uma crítica mais ácida, uma crítica mais dura desta ou daquela pessoa que não gosta do estilo ou da abordagem. E das vezes que eu pensei em responder à pessoa, ela disse, você vai dar réplica? Eu disse, estou pensando. Pois é, você imagine, meu filho, que ele vai dar uma tréplica. Aí você vai mandar uma quatréplica. Aí vai ver a quintéplica. E onde é que nós vamos parar? Meu filho, se eu que sou autora não estou respondendo, por que é que você o faria? Deixemo-lo.
Vamos trabalhar. A nossa energia tem que ser utilizada para a produção de páginas que consolem. As pessoas estão muito desanimadas, muitas estão pessimistas. E acordar pela manhã com uma página que erga a esperança, que consolide a dignidade e devolva a autoestima às pessoas é tudo o que elas precisam. E eu tenho que falar a linguagem da internet, mandar com um errinho aqui e acolá. Não tem a menor importância, que quem lê automaticamente corrige. Veja isso. Aí ela me ensinou como é a linguagem. Lógico que a gente se esforça para que a mensagem saia o melhor possível. A correção, ela saia boa, sem nenhum senão e sem nenhum estupro à gramática e à língua portuguesa. Mas ela tem me ensinado muito. E essas mensagens vêm sem que sejam minhas, são delas. São frutos do coração amoroso desta mulher que passei a amar cada vez mais e que tem me ensinado como mãe, como benfeitora, como amiga, como orientadora e educadora e psicóloga, como me valer da atual reencarnação para produzir em favor de meus irmãos e minhas irmãs de ideal, que se espalham. Segundo um amigo de São Paulo, da cidade de Sorocaba, por quem tenho muito carinho, ele estima que ela é lida atualmente por 50 mil pessoas. E eu fico me perguntando, meu Deus, quanta responsabilidade mandar uma página todos os dias, às 6 horas da manhã, que 50 mil olhos, 50 mil mentes, corações vão ler. O impacto que terá nessas vidas. Então me vejo muito pequeno, um lápis na mão dela, que ela manipula, que ela utiliza como achar melhor, até que o dia que o grafite do lápis vai acabar. E aí a minha tarefa estará encerrada, me reclamando o retorno à pátria, onde não existe a palavra saudade. Que lindo, Marcel, que lindas as suas palavras. Muito obrigada. Muito obrigada por ter estado conosco. Muito obrigada pela sua participação, pela participação da Marta também. Muito obrigada por você ter se disposto a estar aqui conosco. Certamente foi um grande aprendizado, foi uma linda noite para todos nós. A nossa sincera gratidão. Eu passo mais uma vez as palavras a você para que você possa fazer as suas considerações finais. Por favor. Só tenho a agradecer a sua generosidade, ao seu acolhimento fraterno, aos amigos, tantos corações carinhosos que nos acompanham nesse instante pelo YouTube, e a presença da benfeitora que se encontra aqui no ambiente onde estamos, inspirando-nos a que nós não nos equivoquemos nas questões. Se ela não se desvela mais, é porque ainda não é o momento. E ela prefere no anonimato e no nome singelo continuar servindo, sem buscar qualquer lauréis, porque o que tem que se evidenciar, ela me diz sempre, é a mensagem, não o mensageiro. Quem tem que se evidenciar é a carta, não o carteiro. Quanto mais nos apagarmos para que a mensagem ilumine vidas, mais valerá a pena ter servido à causa espírita com Jesus, por Jesus e para Jesus. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Marcel. Então vamos agora finalizar o nosso encontro de luz com a mensagem de Marta de hoje, do dia 14 de novembro de 2022. De alguma maneira, poderemos situar a própria marcha como se num veículo estivéssemos, atravessando enorme e desconhecida estrada. De algum ponto saímos, qual recanto de um vale florido, cuja gênese desconhecemos por completo. O amor de Deus nos fez brotar para o espetáculo da vida e estamos em pleno curso, rumando por uma avenida cheia de surpresas. Junto de nós, ora em alta velocidade, ou quase parando, encontramos com frequência quem igualmente vai seguindo, sendo que cada veículo possui marcas das vias por onde passou, por onde andou. Amassados na lataria da sensibilidade, pneus murchos no campo da esperança, para-brisas embaçados pelo nevoeiro da ilusão.
maçanetas danificadas por estranhas caronas. Entre máquinas novas, onde pilotos inexperientes se deslumbram com a largueza da estrada, e automóveis já bastante rodados, onde no volante temos condutores marcados por vasta experiência na direção e muita história para contar. Seguimos também com nossas possibilidades colocadas à prova. Vez por outra, uma fiscalização obriga a parada para aferição de algum item do carro. Habilitação nas atitudes. Combustível mínimo, evitando paradas indesejadas e engarrafamento intencional, passível de multa pesada. Pneus carecas, atestando o descaso do condutor para com sua ferramenta de trabalho. E quando liberados pelos guardas da vida, retomamos a estrada com diferente ânimo. Sob advertência, reorganizamos a marcha. Multados, nos obrigamos a observar a sinalização existente e que foi desrespeitada. E na via de longo curso, não pode deixar de existir paradas estratégicas para refazimento do manobrista e reparação do veículo pesado. Ocasião esta em que no mesmo posto ou abrigo ouvimos histórias e permutamos impressões. Forasteiros que falam de trechos intransitáveis. Viajantes que desfilam tragédias. Os que viram graves acidentes. Quem deu carona a desconhecidos e ganhou um amigo. Quem ajudou veículos quebrados e padeceu a artimanha das sombras, caindo em ciladas de mentes criminosas. Motoristas, falastrões, exaltando a habilidade nessa ou naquela curva, esquecidos de que em cada trecho ocorrem muitas surpresas. Condutores calados, como que mergulhados em dolorosas lembranças dos trechos já vencidos. E famílias inteiras em excursão alegre, ansiosas por chegarem ao parque das diversões sem fim. Entre tantos, teu veículo também circula nas largas estradas do destino. Donde vens? Para onde vais? Quando atingirás teu destino? Tens combustível suficiente para a longa marcha? És peregrino da esperança e filho da grande luz. Teu roteiro começou no ontem longínquo e ruma para o futuro sem fim. Se trazes o Cristo como bússola, nada tens a temer na marcha em pleno curso. Se transportas ainda em teu bagageiro as malas da ilusão e da fantasia, muito provável que te percas no caminho, pernoitando em falsos abrigos e te sujeitando a enorme atraso em tua chegada para o festim das bodas. Tanto quanto possível, recorre ao GPS da oração se perderes o rumo e a direção, e onde trafegues sem auxílio aparente, guia teu carro emocional pelas linhas da disciplina e das austeridades morais, buscando preservar teus sonhos mais caros. Em seguindo contigo, enfrentaremos juntos a névoa da manhã, o sol escaldante da tarde e acenderemos faróis na noite escura. Importante é seguir sempre rumo a ele. Nisso deve residir nossas metas comuns. O mais é passageiro. Espírito Marta, Salvador, 14 de novembro de 2022. Meus queridos amigos, um grande beijo, um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem agora com o nosso passe virtual. Posicionando-se confortavelmente, respire e sinta o ar entrar em seus pulmões, trazendo alívio, calma e relaxamento. Você está em paz. Mentalize seu corpo físico envolvido em uma luz branca, de saúde, calma, serenidade, para receber as bênçãos da espiritualidade
no refazimento das forças, do equilíbrio físico e espiritual. Peça a Deus a sua amorosa ajuda. Envolto na luz que o invade, mentalize sua família, amigos, a humanidade e o orbe. Sinta que todas as más atitudes que o feriram não mais o atingem. Que os maus sentimentos abandonam seus pensamentos, saindo toda raiva, inveja, orgulho, egoísmo e tristeza. Sinta-se repleto dos bons sentimentos e sinta a força poderosa do amor, da caridade, da bondade e da felicidade. Sinta-se ainda forte para ultrapassar todas as provas e expiações da encarnação. Sinta o perdão como remédio que, neste instante, livra você de todo o peso do tempo. Nesse momento, a espiritualidade de luz deixa contigo todas as energias salutares. Você está refeito e pronto para seguir em frente. Saindo devagar do estado de relaxamento, agradeça pela oportunidade. Que assim seja.